Nós vimos até agora vários tipos de problemas envolvendo frações e agora vamos apresentar um resumo, uma lista de 13 tipos clássicos de problemas com frações, que são o resumo do que a gente viu até agora. Problemas desse tipo: calcule uma fração de um número. Então, por exemplo, calcule 2/7 de 56. Aqui um outro tipo de problema, nós vimos alguns desse tipo aqui no capítulo. Gastei no primeiro dia 2/5 do meu salário. E no segundo dia, mais 1/3 do salário. Isso aqui a gente tem que prestar atenção, bastante atenção, porque essa fração é do salário total e essa fração aqui também é do salário total. Às vezes aparece assim, 1/3 do que restou. Presta atenção para não errar. Então, no caso, são frações do mesmo valor inicial, do mesmo salário. Então, quanto que eu gastei? Eu gastei até agora 2/5 do salário. No segundo dia, eu gastei 1/3 do salário. Que fração do salário eu gastei até agora? Eu vou ter que somar essas duas frações, mas eu só posso somar porque ele fala que são frações da mesma coisa, frações do mesmo salário. Não é aqui tanto do que restou, é do valor total inicial. Por isso que eu estou podendo somar aqui. Então, vamos primeiro somar essas duas frações para saber qual é a fração do salário que foi gasta até agora. Aqui o MMC é 15, então sendo assim, aqui vai ter que ser multiplicado por 3 e aqui por 5. Isso aqui então vai ficar 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Sobre 15. Eu gastei até agora 11 sobre 15. O que o problema está perguntando? Que fração do salário restou? Para saber quanto restou, eu vou ter que calcular 1 menos a fração que corresponde ao que foi gasto. Quanto é que vai dar isso? 4 sobre 15. Se eu já gastei 11, sobraram 4. Se eu tenho 15 partes, gastei 11, sobraram 4 partes. Mas isso, na verdade, é calculado também dessa forma. 1 menos 11 sobre 15, aqui vai por 15, aqui vai por 1, vai dar 15 menos 11, 4. É a mesma coisa. Então, nesse tipo de problema, o cuidado que a gente tem que tomar é o que é dito em relação à segunda parte gasta. Se ela é uma fração do valor total ou se ela é uma fração do que restou. E sempre a gente tem que ler o problema novamente no final para ver o que o problema está pedindo. Então, no caso aqui, que fração do salário restou? Essa aqui. Olha aqui esse outro problema, ó. É o que eu tinha acabado de falar. Gastei na padaria 2/5 do meu dinheiro, o dinheiro inicial que eu tinha. E na farmácia, eu gastei 1/3 do que restou. Então não foi 1/3 do dinheiro, foi 1/3 do que sobrou. Então, nesse caso, vai ter uma diferença aqui. A gente pode raciocinar aqui com mais facilidade se a gente desenhar um diagrama. Digamos que isso aqui represente o meu dinheiro. Eu gastei primeiro 2/5 desse valor. 2/5 do dinheiro. Então isso foi gasto na padaria. Na farmácia eu gastei 1/3 do que restou. Então a única diferença aqui é que vamos ter que fazer uma multiplicaçãozinha. Primeiro, quanto que restou? O total que restou é a unidade menos isso, que vai ser 1 menos 2/5, ou seja, 3/5. Então eu tinha uma quantidade inteira, que era o meu dinheiro. Se eu gastei 2/5, sobraram 3/5, sobrou 3/5 do meu dinheiro. Então, o dinheiro que foi gasto na farmácia é 1/3 do que restou. Ou seja, 1/3 vezes aquilo que restou. Então, essa é a única diferença em relação ao problema anterior. A gente tem que multiplicar, fazer essa multiplicaçãozinha aqui, porque não é em relação ao dinheiro total, é em relação ao que restou. Do que restou. Então, eu tenho que fazer vezes o que restou. Quanto é que vai dar isso aqui? Posso simplificar todo mundo aqui por 3. Isso aqui vai dar 1/5.
Então, o que eu gastei na farmácia equivale a 1/5 do dinheiro total. Então, isso aqui restou, isso aqui é o tal que foi gasto na farmácia, né? Que é 1/5. Sobraram R$12. Então, R$12 é essa parte que sobrou aqui. 12. Então agora eu posso fazer o seguinte: quanto é que eu gastei ao todo? Eu gastei na padaria 2/5 e gastei na farmácia 1/5. Certo? Padaria, farmácia. Então foram 2/5 na padaria e 1/5 na farmácia. Posso somar direto aqui, isso vai dar 3/5. Então, juntando padaria e farmácia, eu gastei 3/5 do meu dinheiro. Quanto que eu tenho ainda do meu dinheiro? Qual o valor correspondente? Quer dizer, R$12 é o valor, mas qual é a fração correspondente? É o total, que é a unidade, menos 3/5. 1 menos 3/5. Então, eu ainda tenho 2/5. Então, esses R$12 aqui correspondem a 2/5 do meu dinheiro. E agora nós recaímos nisso aqui. Já fizemos também problemas desse tipo. Eu sei quanto é que vale a parte e eu sei qual é a fração correspondente a essa parte. Eu quero saber quanto é que vale o todo. Então, lembra dessa fórmula aqui? Total igual parte dividido pela fração correspondente a essa parte. Então, o valor total vai ser R$12 dividido pela fração correspondente a essa parte aqui. Ora, isso aqui então vai ficar 12. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Então agora isso aqui vai simplificar por 2. Aqui vai ser 6 e aqui vai ser 1. Então isso aqui vai dar 6 vezes 5, R$30. Depois que a gente resolve um problema como esse, sempre é bom a gente voltar no enunciado para dar uma conferida. Então eu achei que o meu dinheiro era esse aqui, R$30. Então vamos conferir o que foi feito. Eu tinha R$30 e eu gastei 2/5 desse dinheiro na farmácia. Não, desculpe. Eu gastei 2/5 desse dinheiro na padaria. Então eu gastei 2/5 de 30. Isso aqui vai dar 12. Então eu gastei R$12. Sobraram, se eram 30, sobraram R$18. Depois eu gastei 1/3 do que restou na farmácia. Então eu gastei 1/3 de 18. 1/3 de 18 vai dar 6. Então, eu tinha R$30, gastei R$12 na padaria e R$6 na farmácia. Então, quanto é que restou? 30 menos 12 menos 6. Isso aqui vai dar R$12. E isso é o que restou. Realmente é o que o problema falou. Então, tiramos a prova real. Conferimos aqui o resultado. Temos aqui mais um tipo clássico de problema com fração. 3/7 de uma turma são 15 alunos. Quantos alunos tem a turma inteira? Então, eu tenho a parte, eu tenho a fração correspondente a essa parte e eu quero saber quanto é o todo, quanto é o total. Então, a gente usa aquela formulinha. Valor total é igual ao valor parcial, ou a parte, dividido pela fração correspondente a essa parte. Então, isso aqui vai dar valor parcial ou quantidade parcial, são 15 alunos, dividido pela fração correspondente, 3/7. E isso vai me dar um número total de alunos. Então, isso aqui vai dar 15 multiplicado pelo inverso dessa fração, 7/3.
Aqui eu posso simplificar por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Então, o resultado dá 5 vezes 7, 35. Esse outro problema é exatamente igual ao anterior. A única diferença é que ao invés de dar a fração, ele dá uma porcentagem. Mas você sabe que porcentagem é uma fração também. Olha, então eu tenho a fração que corresponde a essa quantidade aqui. Eu quero saber quanto é o total, quanto é o todo. Então, valor total é igual ao valor parcial, que no caso 12, dividido pela fração correspondente a esse valor parcial. Ora, essa porcentagem 20% é equivalente a qual fração? 1/5. É só lembrar que 20% é 20 sobre 100, que simplificando vai dar 1/5. Então isso aqui vai dar 12 dividido por 1/5, é 12 multiplicado pelo inverso de 1/5, 12 multiplicado por 5 sobre 1. Então isso aqui vai dar um total de 60. São 60 alunos. E sempre a gente pode conferir, tá? Pega o resultado, joga nos dados do problema e vê se está de acordo. 20% da turma. Quanto é 20% de 60? 20 sobre 100 de 60. Nós já vimos que 20 sobre 100 é 1/5. 1/5 de 60. Realmente vai dar 12, que é o que o problema falou. Então está conferido. Outro probleminha aqui. Se gastei 30% do que tinha, com quanto fiquei? Olha, eu não sei com quantos reais eu fiquei, mas eu posso saber uma porcentagem. Eu tinha 100%, é o valor total que eu tinha. Se eu gastei 30%, quanto sobraram? 70%. Então, seria 100% menos 30% é igual a 70%. É isso. O que sobrou é quanto falta daqui para chegar a 100. Então eu fiquei com 70%, que nada mais é do que 7/10 do que eu tinha. Outro probleminha aqui, nós vamos fazer bastante esse tipo de problema aqui no capítulo 9, tá? Olha só, toda vez que a gente dá um aumento ou uma redução de uma porcentagem, isso equivale a multiplicar o número por uma fração. Que fração é essa? Olha, eu tinha um valor, vamos colocar aqui, digamos que seja o valor 10. Faz de conta que eu tinha 10. 10 reais? Pode ser. Aí eu aumentei 20%. Tá, quanto que é 20% de 10? É 10 multiplicado por 20 sobre 100. 20 sobre 100 é 1/5. Então, eu somei, aqui a gente simplifica, isso aqui vai dar 2. Eu somei 2. Então, eu tinha 10 e fiquei com 12. Tinha 10, aumentou 20% de 10, ou seja, aumentou 2, então eu fiquei com 12. Tá, agora 10 para 12. Agora, 10 para 12, isso aqui, essa transformação pode ser obtida quando a gente multiplica esse número por uma fração. Que fração é essa? 6/5. Se você quiser saber, aqui eu fiz direto de cabeça. Se você quiser saber qual é a fração que eu tenho que multiplicar 10 para o resultado ser 12. Olha, você pode achar essa fração fazendo conta. Pega o valor final, divide pelo valor inicial. Pronto. Essa fração é a fração que você tem que multiplicar esse número para obter esse número. Então, aumentar 20% de um número é a mesma coisa que multiplicar esse número por 6/5.